Em uma noite de extremo terror, quando amigos íntimos fugiram em pânico e até mesmo o mais corajoso negou conhecê-lo, um único homem permaneceu. Todos os outros fugiram, mas ele ficou. Em um momento onde a lealdade custava muito mais do que simples palavras, apenas um discípulo teve a coragem de encarar o perigo de frente. O que fez este jovem discípulo ter uma coragem que nem mesmo os mais experientes demonstraram? O que havia de tão especial em João que o tornou o único apóstolo a permanecer aos pés da cruz, olhando nos olhos de seu mestre enquanto o mundo o rejeitava? A história que você vai conhecer agora revela uma verdade profunda sobre lealdade e amor que poucos cristãos compreendem e que pode transformar completamente sua visão sobre o que significa realmente seguir a Jesus. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Você já se sentiu sozinho na sua fé? Talvez em momentos onde parecia que todos à sua volta abandonaram seus princípios, ou quando você precisou defender suas convicções, mesmo quando isso significava ficar isolado. João, o discípulo amado, enfrentou exatamente isso. Num momento em que todos fugiram, ele permaneceu. E hoje, ao mergulharmos nesta história impressionante, vamos descobrir o que tornava João tão especial e como você pode desenvolver essa mesma coragem inabalável. Foi à beira do Mar da Galileia que tudo começou. João e seu irmão Tiago trabalhavam com seu pai Zebedeu, consertando redes de pesca quando Jesus passou por ali e fez um convite que mudaria suas vidas para sempre. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. João era jovem, provavelmente o mais jovem dos 12 apóstolos. Os estudiosos acreditam que ele tinha entre 18 e 20 anos quando seguiu Jesus, enquanto Pedro e outros discípulos já estavam na casa dos 30 anos. Essa diferença de idade é crucial para entendermos sua história. A juventude de João trouxe não apenas energia ao grupo, mas também uma perspectiva única. Enquanto os discípulos mais velhos carregavam o peso de décadas de tradições e expectativas sobre o Messias, João tinha a mente mais aberta, mais receptiva ao revolucionário ensinamento de Jesus que desafiava tantas convenções religiosas da época. Imagine a cena: um jovem deixando tudo para seguir um mestre carismático, mas controverso. O que havia em Jesus que cativou tão profundamente este rapaz? E o que havia em João que fez Jesus confiar nele de maneira tão especial? João não era perfeito, longe disso. Junto com seu irmão Tiago, eles eram conhecidos como Boanerges, os filhos do trovão, um apelido dado pelo próprio Jesus devido ao temperamento explosivo dos dois irmãos. Lembra quando eles queriam fazer descer fogo do céu sobre uma aldeia samaritana que rejeitou Jesus? Ou quando pediram para sentar à direita e à esquerda no reino vindouro, provocando a indignação dos outros discípulos? Este era João, impetuoso, ambicioso, intenso. No entanto, algo aconteceria com ele que o transformaria no discípulo amado e no único apóstolo com coragem para ficar ao pé da cruz. Conforme os meses se tornaram anos, Jesus começou a demonstrar uma confiança especial em 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles formavam o círculo íntimo que presenciou milagres e momentos que os outros não viram. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, apenas estes 3 estavam presentes. No Monte da Transfiguração, foi este mesmo trio que viu a glória divina de Cristo revelada em toda sua intensidade, com Moisés e Elias aparecendo ao seu lado. E na angustiante noite no Getsêmani, foram eles que Jesus chamou para ficarem mais próximos enquanto ele agonizava em oração, o que tornava este trio especial. Pedro era o líder natural, o primeiro a falar
impulsivo e corajoso, sempre pronto para agir, mesmo que às vezes sem pensar nas consequências. Tiago demonstrava fé inabalável, tanto que seria o primeiro apóstolo a ser martirizado, selando seu compromisso com Cristo com seu próprio sangue. E João? Qual era seu papel neste grupo seleto? O que ele trazia para este círculo íntimo que os outros não podiam oferecer? As Escrituras nos dão uma pista quando se referem repetidamente a João como o discípulo a quem Jesus amava. Esta não era uma expressão de favorecimento superficial, mas um reconhecimento de uma conexão profunda entre mestre e discípulo. Mas aqui está algo intrigante. Por que João nunca usa seu próprio nome ao escrever seu evangelho? Por que sempre se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava? Seria humildade ou havia algo mais profundo nesta identificação? A resposta a esta pergunta nos leva a um entendimento transformador sobre identidade espiritual, algo que veremos ao final desta história. A Páscoa se aproximava. Jesus e seus discípulos celebravam a última ceia em um cenáculo em Jerusalém. O clima era tenso. Jesus havia falado sobre traição e sobre sua partida iminente. Durante esta refeição, aconteceu algo significativo que geralmente passa despercebido. João estava reclinado no peito de Jesus. Isto não era apenas um detalhe casual. Na cultura da época, o lugar à direita do anfitrião era reservado para o convidado de honra, mas o lugar que permitia reclinar-se no peito do anfitrião era considerado o lugar de maior intimidade e confiança. Era uma posição que falava de proximidade emocional, de acesso direto aos pensamentos e ao coração do mestre. Enquanto os outros discípulos se preocupavam com posições de poder no futuro reino, João buscava simplesmente estar perto de Jesus, ouvir os batimentos do seu coração, sentir sua respiração, captar cada nuance de suas palavras. Quando Pedro quis saber quem era o traidor, ele não perguntou diretamente a Jesus. Ele acenou para João, sabendo que o jovem discípulo tinha uma proximidade especial com o mestre, e pediu que João perguntasse. Esta proximidade não era por acaso, nem por favoritismo. Era o resultado de algo que João entendeu antes dos outros e que seria testado nas horas que se seguiriam. Depois da ceia, o grupo seguiu para o Getsêmani. Jesus pediu aos discípulos que vigiassem e orassem, mas todos adormeceram, inclusive João. Quando os guardas chegaram liderados por Judas, a confusão foi total. Os discípulos tentaram resistir brevemente, mas quando perceberam que Jesus seria preso, o medo os dominou. As Escrituras descrevem o momento com palavras dolorosamente simples. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos, inclusive João, naquele primeiro momento. Este é um detalhe importante que muitos ignoram. João também fugiu inicialmente. Ele também sentiu medo. Ele também falhou. Aqui está a virada nesta história. Enquanto os outros permaneceram escondidos, algo aconteceu com João que o fez retornar. De alguma maneira, ele superou seu medo inicial e fez algo extremamente perigoso. Seguiu Jesus e as autoridades de volta à cidade. O que exatamente aconteceu naqueles momentos cruciais? As Escrituras não nos dizem explicitamente, mas nos dão pistas valiosas. João era aparentemente conhecido do sumo sacerdote, o que sugere que ele tinha conexões no templo. Isso lhe deu acesso ao pátio durante o julgamento de Jesus. O mesmo pátio onde Pedro, que o seguiu à distância, acabaria negando Jesus 3 vezes. Enquanto Pedro estava do lado de fora, aquecendo-se na fogueira e negando conhecer Jesus, João estava mais próximo, testemunhando o julgamento injusto de seu mestre. O contraste é marcante. Pedro, o mais velho e supostamente mais corajoso, sucumbiu ao medo. João, o mais jovem, encontrou coragem para se aproximar do perigo. O que deu a João esta coragem extraordinária?
Seria simplesmente juventude imprudente? Suas conexões com o sumo sacerdote o faziam sentir-se seguro? Ou havia algo mais profundo acontecendo? Algo que todos nós precisamos entender? A resposta está intimamente ligada ao título pelo qual João se identificava: o discípulo amado. João havia compreendido algo sobre o amor de Cristo que lhe deu uma identidade inabalável, mesmo quando tudo desmoronava. Ele não construiu sua identidade sobre seus talentos, seus conhecimentos religiosos, sua posição social ou mesmo sobre sua lealdade a Jesus. João encontrou sua força mais profunda no simples fato de ser amado. É este o segredo que poucos conseguem entender. Quando você sabe que é profundamente amado, não precisa provar nada a ninguém. A aprovação que todos buscam desesperadamente, João já tinha encontrado nos olhos de Jesus. Depois de uma noite de julgamentos ilegais, Jesus foi condenado à crucificação. Carregando sua cruz pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, ele estava enfraquecido, sangrando, irreconhecível após a brutal flagelação. O Evangelho de João nos diz algo extraordinário sobre este momento. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "Mulher, eis aí o seu filho." E depois disse ao discípulo: "Eis aí sua mãe." Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Esta passagem revela algo profundamente significativo. De todos os apóstolos que haviam caminhado com Jesus por 3 anos, apenas João estava presente neste momento crucial. Onde estavam os outros? Pedro, que havia jurado nunca abandonar Jesus, estava escondido, chorando amargamente após sua tripla negação. Tiago provavelmente estava com os demais discípulos, todos temerosos de serem reconhecidos como seguidores do homem que estava sendo crucificado como um criminoso político. Afinal, ser identificado como seguidor de Jesus naquele momento poderia significar o mesmo destino terrível. Mas João estava ali, ao pé da cruz, desafiando o perigo. Os soldados romanos poderiam facilmente tê-lo prendido. As autoridades judaicas que haviam orquestrado a morte de Jesus poderiam tê-lo marcado para a perseguição futura. A multidão enfurecida poderia voltar sua raiva contra qualquer um que demonstrasse simpatia pelo condenado. Cada minuto que permanecia ali era um risco calculado, uma escolha consciente de valorizar o amor acima da própria segurança. Enquanto outros calculavam os riscos e decidiam se esconder, João calculou o mesmo risco e decidiu que valia a pena. Mesmo assim, ele permaneceu. E foi a este discípulo, o único que permaneceu fiel até o fim, que Jesus confiou sua mãe. Este não foi um gesto simbólico ou casual. Na cultura daquela época, era responsabilidade do filho mais velho cuidar da mãe viúva. Jesus, sendo o primogênito de Maria, estava transferindo esta sagrada responsabilidade familiar para João. Por que João? Por que não um parente de sangue? Por que não um dos irmãos biológicos de Jesus? Porque, naquele momento, João demonstrou uma lealdade que transcendia laços sanguíneos. Ele provou ser família de uma maneira que nem mesmo os parentes de Jesus haviam demonstrado. O que aconteceu com João depois da crucificação nos dá ainda mais pistas sobre o segredo de sua lealdade extraordinária. Quando Maria Madalena encontrou o túmulo vazio na manhã de domingo, ela correu para contar aos discípulos. João e Pedro correram juntos para verificar, mas João, sendo mais jovem e mais rápido, chegou primeiro. No entanto, ele esperou do lado de fora, permitindo que Pedro entrasse primeiro, um sinal de respeito pelo discípulo mais velho, apesar de suas falhas recentes. Esta pequena atitude revela muito sobre o caráter que estava se formando em João.
Nas aparições após a ressurreição, João está novamente presente, e nos anos que se seguiram, vemos uma transformação notável. O jovem impetuoso, que queria fazer descer fogo do céu sobre seus inimigos, se tornaria o apóstolo do amor. Os escritos posteriores de João são dominados pelo tema do amor. Em seu evangelho, ele usa a palavra amor mais de 40 vezes. Em suas cartas, este tema é ainda mais central. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Deus é amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Como um homem conhecido como Filho do Trovão se transformou no apóstolo do amor? A resposta está em sua experiência aos pés da cruz. João viu algo naquele dia terrível que mudou sua vida para sempre. Enquanto os outros estavam ausentes, ele testemunhou a profundidade do amor sacrificial de Cristo. Viu Jesus perdoando seus executores com palavras que desafiariam a compreensão humana. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Viu-o garantindo a salvação ao ladrão arrependido com uma promessa surpreendente: hoje estarás comigo no paraíso. Viu-o em meio à agonia insuportável, preocupando-se com o bem-estar de sua mãe. João foi testemunha ocular de um amor que transcendia a dor física, que superava a traição, que continuava se doando mesmo quando não havia mais nada a dar. Ele não apenas ouviu sobre esse amor, ele o viu encarnado no momento mais sombrio da história. O amor que João viu demonstrado na cruz não era um sentimento romântico ou uma afeição superficial. Era algo completamente diferente. Um amor sacrificial, incondicional, que dava tudo sem esperar nada em troca. Um amor que não recuava diante do sofrimento ou da rejeição. Foi essa experiência que transformou João de um jovem impetuoso no apóstolo do amor. E foi esse mesmo amor que lhe deu coragem quando todos os outros fugiram. A história de João não termina na cruz ou mesmo no domingo da ressurreição. De todos os 12 apóstolos originais, João foi o único que não morreu como mártir. Ele viveu até a idade avançada, possivelmente até 100 anos, e morreu pacificamente em Éfeso por volta do ano 100 depois de Cristo. Mas isso não significa que sua vida foi fácil. A tradição diz que ele foi fervido em óleo fervente pelo imperador Domiciano, mas sobreviveu milagrosamente sem nenhuma queimadura. Um testemunho impressionante que confundiu seus perseguidores. Foi então exilado na ilha rochosa e desolada de Patmos, uma colônia penal romana no mar Egeu, onde em idade avançada e em condições extremamente difíceis, recebeu as visões apocalípticas registradas no livro do Apocalipse. Visões de esperança final e vitória para uma igreja perseguida. João testemunhou a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, a morte de todos os outros apóstolos e perseguições crescentes contra os cristãos. Ele viu a primeira geração da igreja nascer, crescer e começar a enfrentar desafios teológicos sérios. E o que João continuou ensinando, mesmo em idade avançada: o amor. Há uma história comovente preservada por Jerônimo sobre o idoso João, que precisava ser carregado para as reuniões da igreja. Quando lhe pediam para falar, ele simplesmente dizia: filhinhos, amem-se uns aos outros. Quando perguntaram por que ele sempre repetia o mesmo conselho, João respondeu: porque é o mandamento do Senhor, e se for o único que cumprirem, já será suficiente. O jovem que uma vez pediu para fazer descer fogo sobre os inimigos havia se transformado em um homem que compreendia que o amor é a essência de tudo o que Jesus ensinou. A história de João nos revela uma verdade profunda que muitos cristãos não compreendem. O segredo da lealdade inabalável não está na coragem natural ou na personalidade, mas na compreensão experimentada do amor de Cristo. João não permaneceu ao pé da cruz
porque era naturalmente mais corajoso que os outros. Ele permaneceu porque havia experimentado o amor de Jesus de uma maneira que transformou sua identidade. Ele não se via mais principalmente como João, filho de Zebedeu, ou João, o pescador da Galileia, mas como o discípulo a quem Jesus amava. Esta não era uma expressão de arrogância ou de favoritismo divino. Era o reconhecimento de que sua identidade mais profunda não estava em suas realizações, família ou posição, mas no fato de ser amado incondicionalmente por Cristo. Esta é a razão pela qual ele nunca usa seu próprio nome em seu evangelho. Ele encontrou uma identidade muito mais significativa. E aqui está a revelação transformadora para você hoje. João não era especial porque Jesus o amava mais que aos outros. Ele era especial porque entendeu o amor de Jesus melhor que os outros. Jesus amava Pedro, Tiago e todos os discípulos com o mesmo amor incondicional que tinha por João. A diferença é que João abraçou essa identidade de amado de tal forma que ela se tornou o centro de quem ele era. E quando você sabe que é profundamente amado, você encontra coragem para permanecer fiel, mesmo quando todos fogem. Quando os outros discípulos fugiram movidos pelo medo, João permaneceu movido pelo amor. Ele havia entendido que mesmo na pior circunstância possível, a execução de seu mestre, nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Esta é a mensagem que João continuaria proclamando pelo resto de sua longa vida. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. A pergunta que deixo para você hoje é: você está vivendo como alguém que sabe que é profundamente amado por Deus? Ou você está buscando sua identidade e segurança em outras coisas? Em seu trabalho, em seus relacionamentos, em suas conquistas? Muitos cristãos vivem uma vida inteira de serviço a Deus, sem nunca experimentar a liberdade de simplesmente se saber amado. Eles trabalham para Deus, eles lutam por Deus, eles defendem a Deus, mas ainda não descobriram o que significa repousar no amor de Deus, como João fez. E esse descanso não é passividade. Pelo contrário, é a fonte da maior coragem que podemos encontrar. João teve coragem de ficar ao pé da cruz porque sabia quem ele era. Ele era o discípulo amado. E você também é. Deixe nos comentários qual área da sua vida precisa ser transformada pelo entendimento profundo do amor de Deus. Em que situações você se sente tentado a fugir espiritualmente, como os outros discípulos fizeram? Compartilhe sua jornada conosco, pois assim como João descobriu que não estava sozinho aos pés da cruz, tinha Maria e as outras mulheres ao seu lado, você também descobrirá que não está sozinho em sua jornada de fé. Na comunidade de crentes, encontramos força para permanecer firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do amor transformador de Cristo. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos que vão aprofundar sua fé e fortalecer sua caminhada com Deus. Até o próximo vídeo do Portal da Salvação.